quem não sabe, né, a gente vai falar um pouquinho de uma forma bem breve e bem prática dos benefícios da medicina natural. E não tem como a gente falar da medicina natural e dos benefícios da medicina natural se a gente não fizer um rolezão histórico aí para poder entender. Bem, a gente tem aí no Papiro de Herbes do Egito e num outro livro que não me vem o nome, da Grécia, os registros do uso das ervas, né, o que a gente conhece hoje como ervas medicinais, para tratar de doenças. Então, se você parar para pensar que muito antigamente não existiam remédios, esses remédios eles vinham justo da natureza. E é muito importante também que muitas vezes a gente se perde, né, numa sociedade em que as crianças acham que o leite nasce na caixinha do supermercado e se espantam quando descobrem que a vaca coloca o leite, que a origem da medicina vem das ervas, da medicina natural, né, da cura. Então, até hoje, muitos compostos sintéticos que são usados, eles são originários do poder das plantas. Mas a sociedade não está pronta para falar sobre isso, né, usando aí esse bordão. Então, gente, inclusive eu estou falando de medicina natural, tomando meu café com canela. A gente precisa entender que olhar a medicina natural, a gente precisa olhar para alguns dados históricos. Então, num momento em que a medicação ela começa a ser inventada, que isso tem a ver aí com a domesticação e com o processo de civilização do ser humano, né? E entra aí a questão do capitalismo, a questão religiosa, a medicina natural, o uso da medicina natural, ele fica às sombras, porque ele ficou sendo condenado aos curandeiros, e ainda hoje, graças a Deus, temos os curandeiros, e muito às bruxas, né? Porque, na realidade, as bruxas que foram queimadas na Inquisição no período do Renascimento, onde a gente tinha uma medicina ainda pífia, sem recurso, mas que já havia, né, por esse poder, principalmente do cristianismo, essa censura do uso das plantas, e as mulheres que estudavam o herbalismo e iam cuidar de outras pessoas, havia na época um tratado com todas as ervas que eram consideradas ervas bruxescas, todas, né? Então, se a mulher fizesse uso de um chá de lavanda para acalmar, ou se a mulher fizesse uso de alguma erva ali, né, de uma artemisia, de uma rosa branca para tratar de problemas ginecológicos, ela era considerada bruxa. Até porque vocês vão de convir e se lembrar que lá no período gregoriano acreditava-se que as plantas, principalmente as orquídeas, remetiam à sexualidade e deixavam as pessoas taradas. Então, nesse momento, as pessoas não podiam nem ter acesso às plantas. Mas se eu for falar disso agora, eu saio um pouco do foco da medicina natural. E eu quero falar sobre isso. Então, voltando aí à história das bruxas, né? Uma vez eu estava conversando com uma moça que é evangélica, eu não estou aqui para falar de religião, eu estou aqui para falar de história de conhecimento, e ela veio falar que algum comportamento meu era comportamento de bruxa. Sim, eu tenho vários, né? Que bom, né? Para mim, as bruxas, elas são as mulheres mais inteligentes que existiram, e principalmente elas iam sempre, assim como eu, contra o sistema. Para pensar, né? Então, possivelmente, muitas daquelas mulheres que iam ler à beira da fogueira, que iam estudar herbalismo, que não aceitavam comportamentos abusivos de seus maridos, elas foram queimadas na fogueira. Tem várias outras razões históricas, mas a gente não vai entrar. Mas aí essa moça virou pra mim e falou assim, isso é coisa de bruxa. Aí eu virei e falei assim, mas você toma chá? Ela falou, toma. Eu falei, tomar chá é uma coisa muito de bruxa. Inclusive, muitas mulheres foram queimadas na fogueira porque elas faziam uso de chá. Então, a gente precisa colocar aí a história da medicina natural com a questão das bruxas, com a questão dos curandeiros, com as questões de pessoas que ainda hoje são tidas à margem, mas que neste momento histórico, e isso vem muito da internet, estamos tendo mais margem até para se falar disso. Porque a medicina natural, ela tem inúmeros benefícios. Por exemplo,
muito menos efeitos colaterais. Mas isso não quer dizer que porque é natural você pode usar indiscriminadamente, de qualquer forma, sem o mínimo de conhecimento, sem o mínimo de instrução. Não é que porque é natural não vai fazer mal e você pode usar. Você tem que saber usar. Mas, possivelmente, se você está usando de uma forma correta, vai ter muito menos efeito colateral do que uma medicação alopática, né? Então, isso é uma coisa muito importante. A outra coisa também da medicina natural é medicina preventiva. Então, isso vai pegar até a qualidade dos alimentos. Mas, por exemplo, se você faz uma ingesta de alimentos, eu, por exemplo, toda manhã tomo meu shot de gengibre com cúrcuma, com própolis, isso é uma medicina natural. Gengibre, cúrcuma, própolis, canela e alguma outra coisa que tiver em casa. Às vezes eu coloco pimenta preta, depende de como eu estou me sentindo. Isso é uma medicina preventiva, porque está melhorando a minha imunidade, está melhorando a minha circulação, né? Os chás, eles podem ser usados como tratamento e eles podem também ser usados como prevenção. E aí eu vou trazer um dado para vocês muito interessante, que lá na ACG, né, eu tenho um tratamento de medicina natural da candidíase de repetição associado às emoções. Então, como que isso funciona? Mulheres que já passaram por todo tipo de medicação alopática, tratamentos aí de ponta e não conseguem se livrar da candidíase de repetição. Às vezes, em um ciclo de medicina natural, fazendo lá comigo, elas ficam livres por muito tempo, né? E além delas aprenderem a se tratar, porque a medicina natural, a partir do momento que você adquire o conhecimento, ela te dá autonomia também, né? De você conhecer o seu corpo, conhecer as suas reações físicas, os seus cheiros, e você vai ficando afinado, e você vai conhecendo os seus cheiros, enfim. E você mesmo ter autonomia para administrar o seu tratamento. Principalmente quando a gente está falando de prevenção. Mas assim, por que esse protocolo meu de candidíase, de medicina natural, ele dá tão certo? Porque não é só, barbatimão. Barbatimão é uma planta até super famosa para candidíase, que eu nem uso no meu protocolo, porque ela tem bastante efeito colateral. Então, assim, barbatimão é bom para candidíase, não necessariamente, porque a gente alinha a emoção que levou esse ciclo repetitivo, a erva que vai ser usada e como que o tratamento vai ser administrado. E é o tal negócio, às vezes elas estão assim como eu, que cheguei a ter uma hepatite medicamentosa e consegui me curar com a sabedoria, com a cura das ervas. Então a medicina natural, ela traz muita autonomia, né? A cura através da medicina natural, ela traz muita autonomia. O que esbarra hoje na indústria farmacêutica, que é poderosíssima, mas que também esbarra na urgência que as pessoas têm de resultado. E aí é um rolê muito doido, porque, por exemplo, você já tomou todo tipo de antifúngico, vou falar da candidíase mais uma vez, você já tomou todo tipo de antifúngico para candidíase e você não teve resultado. Aí você acha que você vai tomar 3 dias de chá e uma seringada e isso vai resolver seu problema? E isso fala o quê? Mas aí uma mulher que está com essa pressa, a gente entende o quê? Que tem um componente na ansiedade, tem outros componentes, e aí as ervas, elas vão tratar isso também. Então acaba que o tratamento da medicina natural, além dele ter menos efeitos colaterais, o que ele vai fazer? Ele vai tratar outros aspectos que estão desalinhados. Isso é muito fantástico, né? E aí quando eu falo da medicina natural, a gente está falando do poder das ervas, não só através dos chás, mas através da alimentação, quando a gente fala de prevenção, principalmente dos hábitos alimentares saudáveis e intencionais, né? E também dos óleos essenciais. Quando, né, tem um período aí que a medicina natural, ela cai na sombra, um período histórico, e aí no final do Renascimento, que tem aquela era muito forte, muito né, que tem aí algumas mudanças e que as pessoas voltam a abrir um pouco a consciência, é que surge a homeopatia, se eu não me engano, no século XIX, né? E essa visão holística, ela espanta muito, principalmente, a cúpula religiosa, que é uma cúpula castradora, tá? E que está ligada ao Estado, porque, assim,
Pessoas que têm autonomia das suas curas e que têm conhecimento das suas curas são pessoas que não são escravas do sistema. Então a gente vive aí num sistema religioso e político que quanto menos acesso a pessoa tem, menos autonomia a pessoa tem, mais ela é subjugada ao sistema. Peraí que entrou uma ligação aqui. Então a gente precisa entender isso, né? Entender por que existe muito preconceito de medicina natural. E isso vem muito a ver. Esses dias eu tive um caso de uma paciente que eu atendo adolescente que tem um quadro de ansiedade crônico e que eu recomendei que fosse tratada com óleos essenciais, até porque é uma adolescente e não é interessante entrar tarja preta agora, e quanto mais eu vejo que salvo os casos de transtornos ali da esfera da psicose e coisas mais graves, muitos casos eles podem ser tratados sim com a medicina natural e com ajustes na vida. Não estou falando que são todos os casos, eu não estou falando que a medicação, né, que os psicotrópicos eles não são interessantes em algum momento, mas na maioria dos casos mais simples, que a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de transtornos depressivos, e até os que têm fundo orgânico, a gente tem resposta muito boa com a medicina natural bem administrada e com a mudança de hábitos. Na realidade, as mudanças de hábitos, elas são muito transformadoras, né? Mas aí a questão é que essa adolescente foi prescrito que ela tratasse com óleos essenciais, e não de ingestão, tá? Apenas inalação e tópicos, e mudasse alguns hábitos. Só que a família não aceitou, porque a família acha que isso, além de não ter validade, de não acreditar na validade, que isso é uma coisa que tem relação aí com superstição, que tem relação com coisas místicas, com ocultismo, né? E isso mostra o quanto que a nossa sociedade está ficando cada vez mais incapaz de pensar, né? E não são pessoas que não têm um grau de instrução bom, não, mas isso é o quê? Isso são vítimas do sistema político e religioso da nossa sociedade, que tem a ver com castração de ideias, principalmente. Então a medicina natural, ela é importantíssima, tá? E ela faz todo sentido. E ela dá essa autonomia. Então, além da questão preventiva, a gente tem tratamentos também que funcionam. Por exemplo, deve ter mais ou menos um mês que eu e minha filha pegamos uma bactéria respiratória, e a gente teve muita secreção, muita tosse e, comprovadamente pelo exame de sangue, uma infecção bacteriana. A minha filha tratou com alopatia, tomou antibiótico, por questões que o pai dela é um pé no saco e eu não tenho autonomia de hábito, sim, mas, por exemplo, quando faz uma infecção, quando faz alguma coisa, inevitavelmente eu preciso aí responder a forma dele, embora eu leve no médico que eu quero, mas enfim, não interessa. Ela tratou com alopatia e eu tratei simplesmente com medicina natural. Claro que eu dei alopatia e medicina natural para ela também, tá? Até porque ela já toma própolis, ela já tem hábitos muito saudáveis, eu coloco um gengibrinho às vezes nas coisas dela, mas enfim. E é mais difícil você administrar esses shots e esses chás para uma criança realmente. Mas ela tomou chá de gengibre comigo, mas enfim, ela tratou com alopatia e eu tratei só com a medicina natural. Era a mesma bactéria e eu melhorei antes. E eu tive uma evolução muito mais tranquila, eu não tive picos de febre. É claro que a gente está falando de um sistema imune de adultos, de uma criança também, mas o que eu estou dizendo muitas vezes a gente consegue, com uma medicina natural bem administrada, nos poupar de fazer medicações alopáticas para um momento que a gente realmente precisa, porque eu não estou hora nenhuma aqui invalidando a alopatia, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós temos outras alternativas, tá? E a medicina natural, ela, além de tratar de uma forma holística, porque ela vai pegar, quando a gente consegue equilibrar as emoções e a gente consegue equilibrar nosso físico, nossa energia, nós nos tornamos pessoas saudáveis como um todo, não só saudáveis no corpo. Então, você ter um conhecimento aí das ervas, trazer chá para a sua rotina, temperos alternativos, por exemplo, temperos usuais, alho e cebola. Eu particularmente não curto muito
Mas você tem outros temperos, cúrcuma, açafrão, as pimentas, outras coisas que vão trazer mais benefícios do que o alho e a cebola, que são alimentos que cada vez mais estão ficando comprovados, que são inflamatórios. É para você parar de usar porque eu falei para você usar? Não, mas assim, vamos abrir essa consciência e expandir. Então a medicina natural, ela tem esse tratamento holístico, tá? Como um todo, é o ser humano como um todo. Então, ao invés de ter efeitos colaterais negativos, ela vai trazer efeitos positivos em outros aspectos. E uma outra coisa também, ela é preventiva, tá? Como eu falei, menos efeitos colaterais, um tratamento como um todo, e ela é preventiva. E outra coisa, ela é muito mais acessível, porque as plantas, as ervas, os chás, eles são extremamente baratos, mas aí a gente sai desse lugar comum que existe uma coisa da dedicação, né? Porque você vai fazer um chá, você precisa preparar o chá, você precisa comprar erva. É diferente de você ligar para uma farmácia simplesmente e pedir. Da mesma forma, os óleos essenciais, você precisa fazer o preparo, né? Hoje eu já não compro mais hidratante, raramente eu compro um sabonete para o meu rosto, eu faço, uso óleo essencial no meu rosto, tudo óleo, né? Da forma certa, né? E, enfim, é uma coisa que, como é artesanal, ela te dá um pouco mais de trabalho, mas você ganha em qualidade de vida e em tempo de qualidade também. Então é uma questão de você colocar na balança. E aí tem muito a ver com o seu merecimento. Então eu não falo para ninguém, de repente, virar um hippie e viver de arte na praia, não é isso. Mas, assim, voltar um pouco às raízes e incluir essa medicina, principalmente no âmbito da prevenção, é tão fantástico que você vai ver modificações muito importantes nos aspectos da sua vida. E lembrando que esse preconceito que existe não é um preconceito por conta da eficácia. É um preconceito que passa aí por razões sociais, históricas, culturais e religiosas, tá? E lembre-se sempre para todos os aspectos da sua vida. Um ser humano que pensa, um ser humano que tem ideias próprias, um ser humano que tem conhecimento, um ser humano que tem segurança de se posicionar, ele é um ser humano muito assustador para o sistema. E isso vai fazer com que o sistema tenda a castrar algo que fuja aí de um esquema. Então, espero ter trazido informações básicas para vocês sobre a medicina natural. Pretendo não fazer vídeos muito grandes, vou tentar postar mais coisas aqui no YouTube, mas, por favor, já me segue, porque eu preciso de 50 inscritos e eu acho que eu só tenho 20, para que eu possa fazer lives, e compartilhe o meu perfil aí com as pessoas, dá um like, faz essas coisas que tem que fazer no YouTube, que você vai estar realmente me ajudando e me estimulando a trazer conteúdos de qualidade de uma forma descomplicada aqui para vocês por meio dessa via também, certo? Então bora tomar um chá agora. Na verdade eu realmente vou tomar um chá. E outra coisa também, por último, tá, mulheres? Vários protocolos de medicina natural vão te deixar mais bonitas e te poupar aí de procedimentos estéticos caríssimos. Não que você não vá fazer, mas é um outro estímulo para você também. Então vejo vocês no próximo vídeo e faz as coisas aí, me ajuda a compartilhar e divulgar esse canal, que eu vou ficar realmente muito feliz e muito grata.